Fala, Ota. E aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma live muito especial para uma pessoa que eu gosto muito e admiro desde os seus 12 anos de idade. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia ortognática, estética facial. Vamos ver algumas relações na reabilitação oral. Vamos conversar sobre tudo aqui, JJ. Jonatas, Daniel, Pagi, Klaus! Caralho, que Eu te empolgação. amo, meu garoto! Caramba, cara. Não E aí, tem essa querido? empolgação aí, cara. Eu vou até tenho. acompanhar você. Vou fazer um brinde a você. meu Saúde, irmãozinho. cara. Saúde, cara. Saúde. Satisfação Com enorme gosto, ter você cara. aqui. Saúde que tu tá precisando, né? Saúde, dinheiro, cara. Tô precisando assim de uma... Porra, como tem coisa que eu tô precisando, velho. Porra, Jojo. Como é que... Tudo bem, cara? Cara, melhor agora. Cara, essas lives salvaram minha vida, Jota. Sério, cara? Sério, cara. Qual foi? Muito... Deixa eu te perguntar, porque aqui, ó, pra quem tá entrando, talvez não saiba. Eu comecei a fazer, eu faço toda segunda-feira, e eu copiei você, né? E eu Não, já tive você- várias pessoas que estão fazendo, copiando, e falam assim, eu copiei o Jonatas, e eu copiei o Dudu. Por que tu resolveu fazer, cara? Cara, primeiro é uma honra muito grande você ter me copiado. Você me ligou e falou assim, Boca, o que que eu faço? Será que, cara, Sim. você, né? Você é um ícone da área. Foi assim, ó, cara, na verdade, puta, meu entrevistado é você, né? Mas vamos lá. O Jojo que tá entrevistando. Eu sou entrevistado, tô no andar de É. baixo hoje. É raro me ver aqui embaixo, cara. Ainda mais o... Não, você olha todo mundo. Vai. Ai, que saudade desse homem. Ai, cara. Ai, ai. Eu comecei essa ideia, cara. Deixa eu só falar com a minha esposa aqui. Alexa, desligar. Ai, Cara, demais. que obediente que ela é, cara. Cara, precisa ver, cara. Eu falo, fala em baleiês, e ela começa, eu te amo. Cara, começou essa parada, é o seguinte. Eu tava no final do ano passado, eu tava, acho que, fazendo alguma atividade ilícita, e eu vi no rádio que ia ter uma propaganda aí da live do presidente, né? E na live do presidente eu falei, cara, mas que caceta, né? Live do presidente. Toda quinta-feira o cara tá falando alguma coisa para deixar algum recado. Sim. E aí eu pensei, putz, que será que tivesse uma live do Pocket? Ia ser legal, mas o que que eu vou falar? Toda semana inventar um assunto. Aí morreu o assunto. Quando chegou a quarentena, cara, eu vi um webinar da 3M e era tipo live, não sei o que, webinar live. Então eu falei, porra, bacana isso daí. Daí eu escrevi no meu stories do Pocket e falei assim, galera, o que vocês acham se a gente tivesse uma live do Pocket toda semana? E teve uma resposta muito legal, assim, cara, mas uma pessoa respondeu, assim, mais ou menos. E aí, assim, uma galera, tipo, uma pessoa respondeu. E aí falou assim, não, Du, pô, faz, vai ser legal e tal. Eu falei, cara, mas eu não quero eu falar. Eu quero aproveitar esse momento para reencontrar as pessoas. Putz, eu, graças a Deus, tenho tanto amigos bons, né? Sim. Tantos amigos que têm um nível de Além de eu. reconhecimento. Outros amigos, você é um pouquinho mais próximo. Você tem uma história muito boa para contar, que toda vez tem uma paciente que vai no meu consultório, toda vez eu repito uma história para ela de você. Qual é a Né? história? Não pode ser contada aqui. É de 2001, Tá. da formatura do EV. Da formatura do EV, só para você ter uma ideia. Né? Tá. De- Tá, mas olha aqui, eu sou entrevistado, deixa eu falar também, cara. Não, agora você espera. Você me cutucou, agora você espera. E Não, aí não, e aí veio a live e aí eu comecei a chamar os convidados. E, cara, como o Pocket Prótese fala de prótese, não, deixa eu abrir, eu quero que seja Pocket Cursos, eu quero que a coisa cresça. E por isso que eu fui abrindo mais para tudo isso. Claro. E até porque, cara, pelo que eu tô entendendo, o Pocket Prótese é um projeto que não tem limite, né? Talvez seja um canal de educação, né? Cara, essa é uma ideia que eu tenho, que o Pocket Prótese vire Pocket Cursos mesmo, sabe?
É, E isso é legal, sabe por quê, Dudu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu também estava batendo uma crise ali. Tipo, porra, cara, eu preciso entrar nessa questão de... Eu quero entrar no mercado da educação. Tipo, pô, acho que agora eu tô com material, tô preparado. você tem livro, você tem técnica inovadora, que a gente vai falar sobre isso depois. Mas tem a questão do time. Eu não me achava que estava no momento para isso. Antes eu estava ali, queria operar, tal. E aí, tem a fase, o cara quer pegar mulher, o cara quer operar, o cara quer ter filho. Depois volta, né? Dá o reboot e volta. Não. Eu quero ter neto É agora. tudo questão, cara. É tudo questão de time, né, cara? A vida te mostra a fase que você tá. Vai. Exatamente. E aí, né? cara, e eu me cobrava, né? Pô, eu preciso fazer alguma coisa pra entrar nisso daí, mas sempre esperando bater e nunca saindo da zona do conforto. E aí foi essa droga dessa pandemia e da tua live que comecei, cara. E aí, porra, cara, eu queria ver qual era meu público, minha marca, cara. E é muito legal, cara, independente do número de likes, mas ver que você tem um feedback, tem potencial e tudo mais. E aí eu já estou entrando nesse outro assunto, porque o Pocket, hoje cara, estou pesquisando sobre isso e eu tenho uma galera que está copiando até o nosso amigo Paulo, que estão procurando canais de odontologia para comercializar os seus cursos, as suas ideias, né? Você sabe, Jota, que eu não tenho muita... Eu já tive no começo, eu ficava um pouquinho mais envaidecido se eu fazia uma live para 10 ou para 600, como eu já fiz. Eu ficava um pouquinho envaidecido. Eu quero que tenha mais gente, eu quero... Cara, depois eu percebi que não é isso que faz a conta. Às vezes, se você consegue modificar 1, 2, 5 pessoas, talvez isso seja mais valoroso do que você abraçar o mundo e querer fazer live para 2.000, 3.000. Então, contanto que a gente faça isso do fundo do coração, que faça isso, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, que você faça isso com tesão, com a sua energia, com sua vontade. Cara, se vai vir 40, se no final deu 600... Acho que isso vem depois, sabe? E eu fiz algumas lives que bombou também, e o cara, me importo, bem parecido contigo, assim, que eu copiei de você. Eu ficava entrevistando o cara só fazendo média. Eu faço isso, eu sou isso, eu aqui, só fazendo média, tinha bastante gente, mas não era uma coisa que dava um resultado mesmo, né? E isso vai ser uma mudança muito foda, eu acho, da pandemia, cara, que teve essa aproximação, né? E, cara, é o seguinte, eu já vi várias vezes, tu começou a ver a live, o cara tá fazendo média, tá enganando a aula, troca de canal. Troca de canal, cara. Se você abrir o Instagram agora, tem 8, 10 falando sobre a área do teu interesse. É isso aí. Então, assim, o que eu gosto muito de fazer, até o Mauro tá aí nos ouvindo, o Mauro Gebran vai estar comigo amanhã, ele falou assim, alguns amigos me chamaram de Dudu Gentili, né? Ele fala assim, cara, é muito legal o jeito que você leva, porque o teu foco é o convidado. Podia cuidado para não virar o Dudu Soares, tá? Cara, a tendência genética é essa. A minha tendência é essa, não tenho dúvida. Eu só estou tentando brigar com isso para adiar, mas eu vou chegar lá. Favas contadas. Mas a ideia, assim, o meu foco é sempre que o convidado traga a sua expertise, a sua experiência, aonde ele pode chegar, e é mais ou menos por aí que eu também queria trazer você. Quando você veio para a Salgem, para a Semana Acadêmica da Federal, os alunos falaram assim, você e alguns outros amigos também, falaram assim, pô, mas como é que você conhece um cara tão foda? Tipo, como é que um bobalhão que nem você, professor, conhece uns caras tão foda, né? Que eu cresci com os caras viraram foda. Eu virei professor. Aí, cara, eu tenho um orgulho de falar muito sobre a característica e a história de cada um. O Ricardo Kern, por exemplo, ele contou a história dele aqui e alguns amigos me mandaram mensagem, cara, não fazia ideia que esse era o conjunto dele. Então, nesse conjunto de análise, eu sei que você está em Beltrão e a gente tem bastante coisa para falar de Beltrão, né? Garafim, Agência Underground e alguns lugares bons. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, cara. Até quando eu fiz a propaganda, fazendo um parênteses, eu fiz a propaganda da nossa live, o Orlandinho, que foi teu calouro, o Reginato, ele vai estar comigo segunda-feira. Figuraça, vai estar comigo segunda-feira.
E ele falou assim, cara, o Jojo tirou meus sisos e tal, não sei o quê, como é que você conhece ele? Cara, meu amigo de infância. Pois é, desde a faculdade ele só queria saber de cirurgia e tal. Eu falei, tá aí, o cara é um mito por causa disso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua história, cara, de como é que você caiu nesse mundo, como é que você virou o Jonatas, Daniel, Pazzi, Klaus. Cara, nunca esperava, nunca recebi essa pergunta, não esperava ela, mas eu já vi perguntarem para um cara muito fera, que é o Baratieri, lá de Florianópolis. E quando eu estava na faculdade, cara, eu não tinha me encontrado ainda, como ninguém se encontra lá no começo da faculdade, e duas coisas me chamaram a atenção. Uma era a dentística, porque a estética, porque era uma coisa muito foda, os caras de Florianópolis eram muito bons, as aulas deles, os caras, Baratieri, livro, era uma coisa lá dentro da UFSC, era muito forte a equipe deles, né? E aí, e gostava da cirurgia, porque, já vou contar por quê. Jota, a E, gente tá cara, falando isso de 2000, 2001, né? 2001, 2001, 2. E o Baratieri, cara, mesmo eu pensava assim, cara, mesmo que eu não vá fazer dentística, eu vou ver as aulas dele, porque esse cara é um showman, né? E aí ele falou o seguinte, as pessoas falam que é fácil porque eu sou o Baratieri. Para eu me tornar Baratieri, eu só não dei. O resto Isso você eu fiz não pode falar, então vamos achar outra. E daí ele faz uma pausa, assim e fala, olha, eu só não dei, tá? O resto eu fiz tudo, tudo. Cara, ia mais ou menos, ia mais ou menos por aí, cara. Fiz tudo. E eu vou te falar que tem coisas que eu me arrependo. Eu criei inimizades. Você me conhece de infância. Eu sou um cara extremamente competitivo. A gente tá tudo, nossa, turma assistindo o seriado da NBA. Eu falo, cara, cadê minha tinta preta, cara? Eu sou esse negócio. Eu sou o Michael Jordan. Sou o Michael Jordan, cara. Você é o Pippen, todo mundo já te chamava desde a infância. Cara, O melhor número 2, né? Exatamente, o cara que arrega. Cara, então assim, ó, não tinha mistério. E eu só fui pra cirurgia por um motivo. Eu era um cara desencontrado ainda, né? E eu vi na faculdade o cartaz de uma caveira e com um concurso seletivo, uma vaga. Opa, uma vaga é comigo. Uma vaga, pulseirinha, definição camarote, me chama, uma né? Uma vaga com bolsa, dedicação exclusiva. Eu falei, cara, é isso aí que eu quero fazer. Vamos ler o que tem o resto aí dessa bula aí. E ali, no meio da faculdade, eu resolvi me dedicar, cara. E aí, por essa história de ser extremamente competitivo, cara, é aí que eu vou e tal. E esse é o caminho que muitas pessoas fazem, né? Uma coisa que me ajudou muito, Dudu, para chegar, né, onde eu ainda tô ralando a grama ainda, cara, é o fato de construir alicerces, né, cara? Então hoje, por exemplo, eu vejo muito cara novo que está recém-formado, né, cirurgião recém-formado, dentista que está na faculdade, e ele já tem lá 80 selfies com pacientes, ele já salvou não sei quantas vidas, ele já fez várias transformações, cara, e isso é uma coisa muito drástica, porque ela dá um baita resultado, você posta um negócio, dá resultado, as pessoas vêm te elogiar, dá vaidade, dá retorno financeiro e tudo mais, mas isso é efêmero, não é eterno, não adianta, se você não construir uma carreira, cara, não adianta. Não, e uma carreira com base, né, Jojo? Não é uma carreira com base em Instagram, com Facebook, com Twitter. Cara, uma carreira sólida. E a gente vê aí esses digital influencers, o cara dá um peidinho fora da janela, acaba a carreira do cara, porque ele não tem solidez. Então, a nossa reputação, nosso carinho, então a gente sempre foi uns caras muito irresponsáveis quando a gente era novo, mas quando se fala de trabalho, cara, tudo bem, vamos testar até a hora que for, mas a hora que for, não sei de onde veio isso, a gente quer ter uma identidade na nossa turma, a hora que é para trabalhar, é para trabalhar. Eu acho que a gente sempre teve essa coisa de fazer bagunça na escola. Exatamente. A gente sempre fez essa bagunça, o Fernando vivia colocando o pé nas paredes do ginásio, e a gente sendo... Mas assim, sempre, digamos, os cabeças da escola e tal, eu acho que esse foco é muito legal. A minha instrumentadora, ela tá comigo há 10 anos, cara. Então, assim, tipo, tem coisas aí, né? Tem que ser construído, tem que ter a tua reputação, tem que ter gratidão, tem que dar valor para as pessoas. Nós somos de uma área da saúde, de humanas.
Então, a minha equipe, os caras que operam comigo, a minha secretária, todo mundo tem que ser valorizado, não só financeiramente, da divisão de responsabilidades. E a Fernanda, ela está comigo há 10 anos, a minha instrumentadora, ela cuida de tudo, da minha vida, cuida de tudo. E ela, cara, como ela só trabalhava comigo, ela só via o Jonatas sério. Ela só via o cirurgião. E aí, quando às vezes tinha um evento social e alguém contava as cagadas que a gente fazia, as passagens, ela não acreditava. Ela falava, ó, vocês podem falar isso, mas o Dr. Jonatas não faz. E eu via, cara, ela só conhece o molde sério, molde profissional. E a hora que é para trabalhar, é para trabalhar. Então, eu respondo para ti, cara, me dirigindo, porque no meu público eu vejo que tem muita gente nova, e eu acho que no seu também, cara, não adianta, cara, demora, vai tempo, vai gastar carimbo, vai gastar muita luva, tem que fazer muito, tem que fazer estágio com muita gente, tem que aprender com muito professor, tem que carregar muita coisa para e um dia vem. Depois quando vem, cara, vem girando, vem vindo, daí tu nem sabe mais de onde que vem, cara. Eu lembro, igual cara, dinheiro. Igual, na tua conta, né? Prótese é linda e cirurgião é rico. Eu lembro que a gente estava em Beltrão, cara, na casa dos meus pais, acho que era 2001, 2002, eu devia estar no 8º, 7º período, você estava alguns períodos antes, você tinha começado a cirurgia, e aí eu falando assim, pô, Jota, eu não sei o que, a cirurgia até foi legal e tal, acho que tirei uns 10, 12 sisos, mas não me agrada muito. E você falou assim, cara, nesse semestre eu tirei mais de 60 sisos. Tipo, você já estava focadaço, você já estava totalmente... os olhares para aquilo que te interessava. Isso, eu acho que foi base da tua carreira, porque quando você se formou, você começou a residência, cara, eu lembro de muitas vezes, tipo, como você falou, é fácil porque eu sou o Jonatas. Porra, mas quantas vezes, quantos finais de semana você abriu mão para você poder ficar lá sentado, escrevendo, separando caso, montando, fotografando e tal. E você sempre foi um cara muito pragmático na tua vida, né? Eu vou ter tantos anos, com tantos anos eu vou fazer isso, eu vou ter 2 filhos, eu vou ter não sei o quê. E, cara, isso sempre, assustadoramente, sempre me fez te admirar, porque você falava, ponderava, organizava e fazia. E, cara, na minha vida isso sempre foi uma zona, nunca consegui ter essa organização. Não, isso é fato. Eu sou bem moraizinho mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, faz com que você colha esses resultados que são enormes hoje, e eu tenho orgulho de falar que dentre os 5 melhores bucos do Brasil, eu tenho 2, 3 que estão no meu convívio diário. Você... Mas quem que tá aí? Mas quem mais? Tô zoando. Como assim? Tem mais um? Então, esse foco que às vezes faz com que, como você mesmo falou, crie inimizades, né, cara? As pessoas nem sempre conseguem filtrar essa brincadeira. Porra, esse Eduardo é um babaca. Não gosta que ele usa cachecol. Não, mas olha só, cara, com relação a isso, eu tive algumas passagens muito emblemáticas da minha residência, cara. E eu tive que, na minha visão, eu não sei o outro lado, na minha visão eu tive que passar por cima. Tipo, cara, se eu ficar aqui esperando, eu não vou para frente, cara, eu preciso passar por cima. E isso me custou algumas inimizades mesmo. Então algumas vezes eu tive que ir para alcançar os meus objetivos. Então isso, se eu puder compartilhar essa experiência com outros como inspiração, pô, cara, eu fico até lisonjeado. É claro que eu tenho várias falhas e talvez você seja um cara mais coração aberto e aponte mais as tuas e eu seja mais fechado. Eu até brinco com a minha esposa e falo, olha, pô, tá tudo tão certo. Cara, agora eu tinha alguns projetos pessoais que deram muito certo ultimamente. Eu falei pra ela, te prepara que vai vir uma bomba aí. Te prepara. Vai vir alguma bomba aí. Às vezes a gente é tão feliz que a gente pensa que não mereço tanta felicidade, né? Vai ter algum problema. Até porque a gente traça os planos e às vezes a vida vem com planos muito melhores. Então, eu tô nesse foco. Vida, me traga alguma coisa boa. Chega de me fuder, filha da puta. Porra, quando vê, tá tipo levando caldinho na praia. Porra, bicho. Mas tá bom, vamos lá. Mas, Dudu, pra gente evoluir na conversa, cara, eu queria dizer assim, ó, cara, eu também, cara, só não dei, cara, mas, olha,
o que eu fiz, cara, o que eu fui de visitar de gente, o que eu fui em congresso, o que eu me espelhei de outras pessoas, em outras áreas, sempre, eu falo isso, mas serve para qualquer área. Todo cirurgião, cara, todo cirurgião tem alguma coisa para me ensinar. Todo, em qualquer lugar, cara. Também, cara, se eu vou num congresso, tem uma aula, o cara gasta 20 minutos a aula, ele gasta 2 minutos para agradecer a introdução, eu levanto e vou embora. Porque ele perdeu a chance de me surpreender. Então, hoje, cara, infelizmente as coisas são mais assim. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a construir o tijolinho, construir a base, construir, até a hora que a luz do palco vai ligar para ti e vai ser a tua vez. Então, tem pessoas que não se preparam para esse momento e tem pessoas que tentam atropelar. Né? E as redes sociais hoje têm feito isso com alunos. Né? Elas então, dão um booster para a galera que quiser se atropelar. Exato, cara. Antes, para você aprender uma cirurgia, você tinha que ir para os Estados Unidos. Você tinha que ir. Eu cheguei a pegar o final dessa geração. Hoje não, cara. Os caras no final da residência, eles têm acesso online e tal, eles saem fazendo. Só que demora, cara, para construir uma carreira para você poder tomar as pancadas. Então hoje, eu tenho algumas técnicas novas na minha área. Tá? Uma coisa que eu tenho mais foco hoje é essa história de cirurgia ortognástica minimamente invasiva. E isso é polêmico. Eu fiz uma live ontem com um cara que ele teve as polêmicas dele no passado, ele contando que ele tomou muita pancada. Eu estou tomando muita pedrada. Porque não funciona, porque isso, porque aquilo. Mas eu fiz uma carreira antes, cara. Tenho uma reputação. Então eu posso até estar errado, cara, mas eu não sou... O cara pode falar, olha, vamos abrir o olho que se... Talvez em alguma Não coisa... é qualquer um que está falando isso. E não é qualquer um que está falando isso, eu posso até estar errado, mas opa, peraí, o cara pode trazer alguma coisa que pode me agregar. Então isso infelizmente leva tempo, cara, leva suor, especialmente nas tarefas que você não tem prazo. Né? Por exemplo, é muito fácil você escrever uma monografia, um TCC, uma tese, alguma coisa assim. Não é que é fácil, é difícil, né? Mas o difícil é você fazer tarefas que são espontâneas. Por exemplo, escrever um livro, escrever um artigo, você não tem um prazo, né? O meu último projeto agora, que é o do livro, foram 2 anos e meio, cara, com filhos, com família, com esporte, sem prazo, sem nada, sem expectativa de retorno. Apenas eu tinha que fazer um exercício de acordar às 5 horas da manhã, porque senão os meus filhos acordavam, botar eles para dormir às 8, 9 horas, não assistir o seriado, não começar a nova série para não entrar... Puta, mas eu vou ter que sentar na frente do computador... Toda vez mandar minha família para minha sogra, para eu ficar em casa sozinho trabalhando. Isso é a parte mais difícil. E aí é você com você, cara. É a hora que você tem que mostrar que vai conseguir construir uma carreira sólida. Essa é a hora do Big.com. Jojo, me diga uma coisa, cara. O que você percebe, já que nosso foco era a estética e tal, usar a cirurgia como estética, eu percebo uma resistência muito grande ainda hoje dos pacientes, quando eu tenho lá um paciente com câncer de maxila, que a tendência é operar a questão periodontal de um lado para contrabalancear e depois arrumar esse sisal, quando às vezes eu falo para o paciente, não, você tem que reposicionar maxila e mandíbula. Você tem que, enfim, corrigir esse posicionamento e depois eu vou entrar com a reanatomização do dente. Se eu vou usar cerâmica, se eu vou usar resina, se eu vou usar chiclete Trident, é outro problema. E eu vejo que ainda hoje tem uma resistência muito grande dos pacientes. Por exemplo, eu quero fazer uma exposição maior dos incisivos centrais. Se você fizer isso com lente de contato, você vai ficar com o dente do Shrek, do burro do Shrek. Então, como é que você enfrenta para os pacientes, fora pegar e mostrar teu livro, o cara vai lá e não, então beleza, quer operar meu dedão do pé, opera. Mas como é que você lida com essa resistência do paciente em relação à estética, principalmente quando o movimento é pequeno, mas o resultado é assombroso? Não, perfeito, cara. Essa é uma baita pergunta. Primeiro, não é nem como eu enfrento, cara, é como o paciente enfrenta. Eu acho, cara, que o paciente que vem no meu consultório paga uma consulta para a cirurgia ortognástica, eu olho diante de mim tem um super-herói. Porque é muito difícil você sair da tua casa, marcar um horário, pagar a consulta, ir lá, esperar, tá com esse compromisso. E o cara que faz isso, e hoje é inevitável, ele bate no Google lá o que é a cirurgia, o que você tem de informação sobre a cirurgia é assustador. Então eu não sei se eu recomendaria
tentando ver uma visão de um leigo, então, a visão que tem na média, ela é muito ruim. Cara, eu vou te falar uma visão de um cara que está do outro lado hoje. Eu acho que a visão real mesmo, ela ainda é muito ruim, cara. Ainda é um procedimento muito invasivo. Ele é muito custoso para o paciente, custoso em todos os sentidos. O cara tem que fazer uma tomografia, um escaneamento, um exame de sangue, uma consulta com anestesista, daí ele vai fazer a cirurgia, vai ficar 2 dias no hospital, daí ele vai ficar um tempo afastado. Isso custa muito para um cara que tem família, que tem empresa, tudo mais. Como é que você vai parar tudo isso? Então, o cara tem que desejar muito. A maioria tem que desejar muito. Então, infelizmente, cara, esse preconceito não é um erro do paciente, é a realidade, cara. A cirurgia, ela é muito invasiva. E eu acho que foi um dos erros da minha especialidade, é uma autocrítica que eu faço. A gente evoluiu para precisão, a gente evoluiu para o milímetro, a gente evoluiu para o computador. Hoje eu sou um cirurgião exclusivo, eu trabalho muito mais tempo na frente do computador do que no centro cirúrgico, mas muito mais, operando pacientes. Então a gente evoluiu muito para isso, só que não é isso que o paciente quer, cara. A gente não evoluiu no sentido do paciente. E eu faço várias comparações com a odontologia. Por exemplo, a lente de contato e a harmonização. Não é, atalho é uma palavra feia, mas são novos caminhos que a odontologia ofereceu para os pacientes, menos custosos. E aí foi esse tremendo sucesso. Às vezes mal indicado, mas é tremendo sucesso. Então, a cirurgia, quando é um atalho, eu acho que ela está mal indicada, né? Um novo caminho, eu quis dizer. É um novo caminho, uma nova opção. Ó, você tem essa, e você tem esse novo caminho. Então, de fato, a cirurgia E aí essa é a grande missão que eu tenho agora e que a gente vem trabalhando tudo isso, cara. Que é dentro desse conceito de cirurgia minimamente invasiva. Não tem mais condição, já há tempos que o paciente não fica mais com a boca amarrada, já há tempos mais que o paciente não precisa do UTI, tudo bem, mas o que a gente consegue evoluir hoje? Cara, hoje o meu padrão, o paciente opera de manhã e vai embora à noite. 2, 3 dias depois, ele está 100% para voltar para as atividades físicas. Então, se ele quiser voltar para trabalhar, para dar uma caminhada, ele está 100% para fazer isso. E com 5 a 7 dias ele está apto para retornar para as atividades sociais. Então, se ele tiver uma reunião, uma coisa assim, quem conhece sabe que ele vai estar inchado, mas ele tem condições de tocar a vida dele. E às vezes a gente foi evoluindo naquela precisão do streptococcus, do Q quadrado, que o meio acadêmico nos direciona de uma forma errada, por vaidade, por coisa assim, e não está olhando para o que what really matters, para o paciente. E aí, para o paciente é isso. Daí foi essa visão que eu comecei a mudar, que eu falo, que eu tomo umas pedradas, só que não adianta, É isso que eu ia perguntar. Aonde que a minimamente invasiva entra? Significa dizer que eu invado numa incisão menos, faço um corte menor para maiores movimentos, ou eu vou movimentar menos para que seja menos agressivo a ele? Segunda pergunta. Isso chega e atende ao paciente a essa necessidade? Ele tem um pós-operatório muito melhor? Ele tem um conforto maior pós-cirúrgico? Não, baita pergunta, cara. Então, assim, primeiro, a gente até brinca, né? Que às vezes as pessoas falam, eu estou fazendo minimamente invasiva. O cara vai lá, faz um corte um pouco menor e usa aquele gelo no pós-operatório. Como não tem um conceito definido, cara, vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa. Tipo, eu fui criticado porque uma vez eu ouvi a crítica que eu usava Photoshop. Então tá bom. A partir de agora não tem mais Photoshop, nós vamos filmar os pacientes. Então eu passei a filmar as cirurgias e filmar o depoimento dos pacientes. Se der tempo eu mostro uma paciente que depois falando o pós-operatório dela. Então isso não tem como você questionar. E aí, vamos fazer a coisa correta, vamos criar um conceito. Então, a gente já estava quase mandando o livro novo para a editora, para tudo, vamos redefinir a técnica e vamos escrever um capítulo. Vamos escrever um capítulo bem feito com o conceito. Daí criamos o conceito. E são 10 itens do conceito. E desses 10, cara, o número 1 é o que você falou, é a indicação. Então a indicação, cara, ela tem que pensar que se você cortou, você já está sendo invasivo. Então hoje, Dudu, isso funciona muito na tua área. Se eu fizer um DSD, né?
Se eu fizer um Aham. DSD, eu acredito que 100% dos seres humanos têm indicação de uma reabilitação. De botar, aumentar alguma coisa e tudo. Tipo, melhorar alguma coisa. Para melhorar alguma coisa. Se eu usar a linha padrão lá, 100% das pessoas têm indicação para fazer. E a mesma coisa acontece na cirurgia. Né? Hoje a gente tem muita facilidade de fazer análise no computador e existe um conceito muito bem estipulado que é o Facial Driven Guide Treatment, que é você pegar a face e guiar tudo pela face. Ótimo. Só que se você fizer isso, cara, a tua face vai precisar de uma cirurgia bimaxilar com mentoplastia, vai precisar com certeza de rinoplastia, no caso na tua, com certeza. A minha vai precisar, inclusive, perder peso. A minha é o manual do Botox. Isso, exatamente, vai precisar de tudo isso. E aí o que acontece? No computador é muito fácil você fazer isso. É muito fácil você movimentar para lá, para cá, apertar, diminuir, e aí não necessariamente você vai conseguir isso no real. E não necessariamente é isso que o paciente precisa. Então, cara, começa a indicação número 1, não é uma aula que eu falo para cirurgiões, para o cirurgião que é ver cirurgia, mas começa pela... Eu tenho vários. Hoje eu fiz uma consulta, eu falei para o paciente, olha, pela tua queixa, você está aqui por causa do teu ortodontista, pela tua queixa, eu acho que a cirurgia não está bem indicada para você. Eu costumo operar pacientes que dariam a vida pela cirurgia. Você está aqui porque o ortodontista mandou, vai ser feliz. Então, e vários pacientes, que eu fiz uma cirurgia monomaxilar, só mandíbula, só maxila, e que eles falam que transformou a vida deles. Uma cirurgia que eu não precisei pensar direito, que me custou 1 hora e pouco, zero de estresse, que eu vou para o centro cirúrgico sem emoção nenhuma, e o cara fala que revolucionou a vida dele. Então, o conceito número 1 é esse. E aí são vários conceitos que envolvem uma incisão menor, um descolamento menor, porque pensa só comigo, Dudu, cara, você que é um expert em estética, em sorriso. Se eu ir lá, cara, e detonar minha maxila, acessar ela, destruir ela e colocá-la exatamente no lugar tridimensional que você quer. Isso, inclusive, vai depois te permitir reabilitar ela perfeitamente, botar ela na posição correta. Na tua opinião, a hora que o paciente sorri, o lábio vai andar igual andava antes? Não vai, né? É claro que não, cara, por 2 motivos, cara. Primeiro, forma fibrose. Forma fibrose, qualquer lugar do corpo. Ainda mais, eu tô ficando velho, eu vejo, bato na cadeira, leva 40 dias para cicatrizar nós na pele. Então, eu opero vários pacientes dessa idade. Então, a fibrose não vai deixar o teu lábio movimentar direito. Segundo, que quando você desinsere os músculos, pega aqui o zigomático maior, zigomático menor, levantador do ângulo e do lábio superior, quando você desinsere isso, não vai movimentar da mesma forma. Se eu arrisco, cara, se eu hoje encontrar 100 pacientes que fizeram ortognástica, ninguém me fala, 100 pacientes que fizeram ortognástica de maxila na rua, eu devo acertar 90. Só pedir para o cara sorrir. Porque ele não ri igual porque não movimenta. Então, o principal conceito da cirurgia minimamente invasiva é esse, é você deixar, cara. E quando você deixa, cara, a sustentação muscular é outra. Então, se o paciente ele não faz um mega avanço, a cirurgia em si vai envelhecer a face, porque ela vai suspender a musculatura. E um último efeito é a questão linfática, que eu tenho vários pacientes meus, cara. Bom resultado. 1, 2 anos depois, o paciente vem com aquela queixa e fala, pô, mas é engraçado, né? Esse meu lado aqui, ele acorda inchado. Aqui o senhor acha que vai desinchar ainda ou é assim mesmo? Porque ele fica inchando ainda por causa da dificuldade de retenção linfática. Perfeito. E como muda isso, né, cara? Perfeito. Escuta, então o conceito esse daí envolve, tipo, o uso racional das placas e parafusos para fazer uma fixação estável, curativo, fisioterapia precoce, todo um conceito, porque a gente precisava fazer um negócio correto para não tomar pedrada. Né? Claro. Então a gente bolou e ainda assim toma pedrada, né, cara? Mas faz parte, cara, faz parte. Né? A gente se defende, ataca, devolve, não fica barato, né? Essa técnica é de vocês, sua e com a sua equipe? Não, porra nenhuma. Técnica é de todo mundo, cara. Eu sou o pior inventor que tem, cara, mas eu sou um ótimo macaco. Pega um cara que faz uma coisa, copia dele. Pega uma outra coisa de um cara, copia dele. E assim vai crescendo. Então,
Cara, eu comecei a fazer por conta própria e fazia tudo errado. Fazia perdido, não tinha tal, fazia e me enganava. E achava que tava, eu falava mini open, mas não sei o quê. Cara, e aí vi um, dois, três artigos de um cara, o cara era excepcional, vi um cara no congresso, aula do cara excepcional, mas não fechava. Eu tentava reproduzir o que eu via no congresso, no artigo, não dava. Vi outro congresso, não dava. Eu falei, não, vou lá visitar esse cara. Foi aí que eu fui para Barcelona ficar lá com Que ele. você ficou lá com ele um tempo. A primeira cirurgia, deu 30 minutos, eu já podia ter vindo embora. Pô, só o que eu vi lá numa ação, eu falei, pô, era isso que eu tava errando. Era isso daí. Então agora o que vamos fazer? Vou melhorar. Eu vou fazer um instrumental diferente, vamos melhorar e vamos fazer menor do que ele ainda. Essa era a meta que eu saí de lá. Você produziu o material, acho que com a Quinelato, Sim, né? sim. Em agosto vai ser o lançamento oficial online. E aí fui lá aprender com o cara. Só que ele fazia só para maxila e para mandíbula ele fazia a cirurgia convencional. E aí eu comecei a ver alguns erros nos meus pacientes e comecei a mudar, começou a mudar, e daí tem essas questões, né? Pô, tu começa a falar. Eu já tive técnica nova, Dudu, não sei se tu teve isso, cara, eu já tive técnica nova que eu parecia o Levi Fidelix, tentando defender o aerotrem, sabe? Toda vez eu falava, era uma ideia muito bonita, mas ninguém comprava a ideia. E agora, o minimamente invasivo, todo mundo quer, porque todo mundo sabe que o paciente foge da cirurgia por causa disso. Tanto que a gente lançou aí um curso, pô, no meio da pandemia, um curso caro em cadáver, e fechou a turma e faltou vaga. Já lançamos a segunda turma. Em Então, Balneário. Em Balneário. Legal. É isso aí. Jota, Oi. cara, eu lembro que tem um caso muito bacana que nós fizemos juntos, eu, você e Moresquinha, que e o Iverson também me ajudou bastante no final. E um caso de muito apreço por nós dois em particular, porque é um amigo nosso de infância, né? Inclusive esse whisky que eu tomo aqui hoje é presente dele. Na verdade, esse whisky, desculpa, é um xarope de abelha, de mel, né? Do primo do Paulinho aí. O que você percebe, cara, que não do ortodontista necessariamente, mas o que você percebe que do clínico, do protesista, você, por exemplo, dentro dessas postagens, Instagram e resultados e artigos, assim, cara, esse cara podia ter mexido nisso, esse cara podia ter mexido naquilo. Aonde que você acha que é a maior falha entre eu e você operarmos juntos mais casos? Aonde que nós estamos errando a indicação? Porque eu acredito mais que há uma deficiência muito grande nossa, do protesista, do reabilitador, de peitar essa cirurgia. Eu tenho um exemplo desses que a gente fez um caso junto com o Daniel Negrelli, que é o Buco, um amigão meu aqui de Curitiba, na especialização da BO, e o Carlinhos e o Marcelinho Hayashida tocaram esse caso bem legal, e o Negrelli chegou para mim, Du, eu quero fazer esse movimento, eu preciso que vocês façam isso aqui. Eu falei, fechou? Já entendi, vamos embora. E todas as pessoas que pegavam o primeiro exame falaram, não, mas isso aqui não precisa de ortognática. Puta, eu tenho que explicar de novo. Já conversamos, já fizemos isso. Aí chegou outro ortodontista, porque o paciente era de curso. Enfim, existe um hiato, um istmo muito grande entre esse raciocínio do buco e do protesista, do clínico, do orto acho que não, que já está mais próximo. Como é que você acha que a gente lida com isso? Onde está o maior problema disso tudo? Cara, esse hiato existia com muito ortodontista, ainda existe com poucos, existia. E o caso que você deu antes, citou antes que a gente tratou junto, né? É um reflexo da fase que terminou esse hiato do ortodontista. Porque o paciente foi no ortodontista por causa de apinhamento. Agenesia do lateral e apinhamento. E foi lá achando... Não, ele chegou para mim, eu encontrei com ele no restaurante, ele falou assim, pô, Edu, que bom te ver e tal. Pô, eu queria fazer uma estética. Eu olhei para ele, tá aqui, vai falar com o Moresca primeiro, depois você volta, faça a clínica, não sei o quê. O Moresca falou, vamos jogar. E foram 4 anos, cara, mas hoje é outra pessoa, né? Exatamente. E aí você pega o caso dele, o ortodontista, né? Assim, o cara, se ele olhasse a oclusão dele, dava tranquilamente para tratar sem cirurgia. Então ele já fez a análise global. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa que eu vejo muito erro de vocês é a projeção mandibular. Porque muitas vezes, né, não inclui na análise uma foto do perfil.
Não vejo assim nas lives, nas aulas, não vejo uma foto do perfil. Não é comum. Não, Então não é mesmo. não é comum. Então a primeira coisa Não é, digo assim, a gente sempre faz como protocolo, só para defender a minha classe, aqueles que sim, eu sim, gosto sim. bastante, né? Frontal, meio perfil e perfil, mas não necessariamente com a vista do perfil mandibular, e sim Sim, com a relação de projeção incisal. sim, sim, exatamente. E às vezes, cara, tem várias situações. Existem casos que está bem posicionado, existem casos que não está. Então eu vejo vários casos que as pessoas publicam, postam, mostram de baita reabilitação, que é muito mais difícil fazer isso, uma reabilitação dentária, e esquece de fazer a projeção. Né? E a outra questão é a exposição vertical, que tu já falou, que talvez seja o detalhe mais difícil, né? Eu sempre falo para aluno meu, pô, quer ver um exemplo de quão... Porque às vezes a cirurgia termina o planejamento e você tem que definir ali o quanto você vai deixar o vertical, 1 milímetro para cima para baixo. E é uma coisa subjetiva, que você define no planejamento e lá na sala de cirurgia você tem que definir de novo. Você define lá, na hora. Ah, vou fixar aqui. E é muito importante, eu falo, é só você pegar uma pessoa que quebra o incisivo central 1 milímetro. Você reconhece na hora. 1 milímetro tem muito impacto. Então eu vejo que tem vários casos que eles são ou omitidos na análise vertical e que quando você consegue associar a cirurgia tem uma baita melhora. Então eu tenho vários casos operados que foram indicados por protesistas, por reabilitadores. Então eu resumiria nessas duas questões. Mas eu acho, até queria te devolver essa pergunta, eu tenho curiosidade, como amigo, nunca te perguntei. O que você acha da harmonização? Porque por eu não fazer a harmonização e ser um cirurgião, todo mundo acha que a opinião é de ser contra, né? Porque as pessoas acham que pode roubar o mercado. Mas eu acho fantástico, porque está tornando a odontologia mais protagonista da estética do que nunca. Né? Antigamente um paciente chegava aqui, ó, um colchão assim, e ele ia no cirurgião plástico perguntar para arrumar. Né? Se tiver algum cirurgião plástico me ouvindo, não tem a menor condição de fazer isso, não sabe como pensar. Eu acho que deve ter alguém aí, cirurgião plástico aí. Porque o protagonista da estética facial era 100% o cirurgião plástico, cara. A gente era só dentista. Então a harmonização, apesar da briga que está tendo com eles e dos vários erros que existem e abusos, ela está tornando a odontologia como protagonista da estética da face, inclusive fazendo as pessoas estudarem mais sobre isso. Então eu já estou vendo pessoas que fazem harmonização, gostando do seu resultado e falando, poxa, agora eu quero botar o queixo para frente de uma vez. Ah, eu fiz o botox por causa do sorriso gengival, mas vi que ele passa muito rápido o efeito e eu quero... Como é que você vê? Não sei se tu está fazendo ou não, e como Não, é que eu não você como faço. reabilitador... Por que não? Eu não, cara, eu vou confessar assim que primeiro quando veio essa ideia da harmonização, eu construí um inicial preconceito, tá? Honestamente. Por causa do Isso cursinho bloqueia, isso pra é foda. caralho, cara, pra caralho. Bloqueia. Cursinho de final de semana, o cara tava lá e metendo e como você falou, postando e E achando que é tacinha o de champanhe com certificado. pronto. Ó, que clichê, Cara, mas... quer fazer, vai estudar, vai fazer uma especialização e tal. E depois a coisa foi crescendo e veio vindo gente séria para falar disso. E eu acho que hoje a gente está num degrau muito maior. Eu não faço, Jojo, mais ou menos pelo mesmo motivo que eu não faço cirurgia de implante, que eu não faço cirurgia, qualquer cirurgia, pode estar caindo o dente, eu não faço. Porque eu tenho uma característica, tem um ortopedista muito foda aqui em Curitiba, chamado Mário Namba, e ele cuidou do meu joelho, enfim, ele cuidou do mundo, e ele é um cara muito fera mesmo. E eu perguntei para ele, ele falou assim, Edu, eu faço só cirurgia com vídeo e tal, eu não faço outras cirurgias que não essa do joelho. E eu perguntei por quê? Ele falou, porque, cara, eu foco no que eu preciso e eu treino a minha mão para o peso que ela precisa. Eu não quero ficar dando martelada. Eu achei isso muito inteligente da parte do que ele faz e eu tentei aproximar para o meu lado. Eu me considero um cara extremamente limitado, mas dentro dos limites do que eu faço bem, eu me viro muito bem. Eu não gosto de lidar com coisas que eu não me sinto apto a resolver caso de problema. Graças a Deus, em prótese, dentística, o que cair na minha mão, difícil eu não saber resolver. E se eu não souber, eu consigo
ter os amigos que saibam, né? Então, então é difícil chegar a um caso, eu não sei para onde sair. Agora, se eu pego algo simples, uma exodontia, que vai inviabilizar ou vai dificultar a minha reabilitação oral, se eu fizer esse procedimento lá na frente, não chegar onde eu quero, eu fico muito chateado, porque, cara, eu sabia que não era a minha área. Deixa para quem sabe, deixa girar. Então, se eu tiver, por exemplo, fazer um enxerto de alguma coisa e isso vira a necrosar, isso vira a dar... Enfim, cara, eu não vou me sentir apto por uma questão de capacitação e de escolha. Eu prefiro fazer bem aquilo que eu faço bem e me sinto muito tranquilo. E até para eu chegar e falar assim, cara, eu fico muito tranquilo para indicar o procedimento. Isso é meu maior conforto, cara. Você me respondeu porque você não faz, mas como é que é a tua visão como reabilitador e de indicar? Você já virou a chave e passou... Tipo, tem gente que está indicando para todo mundo. Hoje eu acho que ela é um componente adjacente, adjuvante ao tratamento reabilitador muito importante. Em alguns momentos eu preciso que ela entre antes. Por exemplo, quando vem com um preenchimento labial, muda a moldura do meu dente. Em alguns momentos eu quero que ela entre depois, para eu tirar, por exemplo, um bigodinho chinês, um código de barra, tratar com um perfil de mandíbula, enfim, um botox, que não tem comprovação alguma na literatura para apertamento, mas efetivamente ele tem, clinicamente a gente observa um relato dos pacientes. Então eu gosto muito do conjunto, trabalhando hoje como está sendo feito. Eu sou um adepto, como paciente, do Botox. Botox, é por isso que eu tenho essa carinha de 18 anos, eu já estou chegando aos 50, né? Diferente de amigos que são cirurgiões plásticos, que graças a Deus casaram com dermatologista, que senão estavam todos uns maracos já chupados, né? Então eu acho assim, é mais... E outra, Jojo, salvou muito o Zé Ruela, né? A harmonização salvou muito neguinho que não sabia queimar dente ou pecar no bisturi. Que por um lado, às vezes foca o cara, tipo, eu brinco com o ortodontista, falo com o humorista, o ortodontista não é dentista. O ortodontista vai lá, mas tem a sua importância, lógico, mas cara, tem me a desculpe, cara. Você me conhecendo há tanto tempo sabe, cara, nesse ponto eu sou maquiavélico, cara. Os fins justificam os meios, cara. O cara tem os boletos dele pra pagar, cara. Vai fazer o que for, cara. Eu só acho que a coisa deve ser pautada, tipo, pô, tudo bem. Eu quero ficar apertando arame, eu quero ser ortodontista, vá ser especialista, não vai ficar no aperfeiçoamento. Eu quero fazer harmonização oficial, vai estudar. É a mesma coisa que eu dar uma de aperfeiçoamento em oral menor e sair querendo fazer Lefort 19, raiz quadrada de 18, sei lá. Então, se você... Isso tem... Cara, Rogério, meu sócio, uma vez eu falei pra ele assim, cara, eu tô meio frustrado, a gente tava no mestrado, e ele disse assim, Edu, por que você é dentista? Por causa disso. Eu falei, não, cara, você é dentista porque você quis e porque você estudou pra isso. Você podia ser o que você quisesse. Você podia ser astronauta, você podia ser o que você quisesse. Você estudou para ser dentista. Então, a partir do momento que você escolhe, estuda para ser algo, você vai ser o que você quiser. Então, se você escolheu ser um harmonizador orofacial, um bucomaxilo, um protesista, um advogado, um youtuber, qualquer coisa, estude para isso. E aí você fundamenta e consegue entregar o recado. E você não vai agradar todo mundo. Você sabe bem disso, Jota. Você não vai agradar todo mundo. Só que, cara, eu não quero mais agradar todo mundo. Eu já passei dessa fase. Você já passou dessa fase. Eu quero dar o meu recado porque eu sei que eu tenho para entregar e quem quiser estar comigo vai tirar o proveito disso. Mas, se não precisa, não quer, bicho, troca de canal. Entendi. E é exatamente o que você falou. E nessa tua história aí de canal, de educação, cara, para onde você se enxerga, cara? Você acha que você vai pro lado off consultório? Você porque sempre você foi um cara muito apaixonado por consultório. E hoje eu vi lá a paixão, a vocação que você tá na Federal, quando eu fui lá dar aula lá. Porra, os alunos quase estão botando nome no centro acadêmico lá. Não vai mais ser Salgem, vai ser Sauem. Semana Acadêmica Eduardo Moraes. Pode ser. E tem canal e tudo mais. Cara, tu vai pro consultório, vai para isso aí, o que você pensa, cara? Cara, eu fui pra academia porque o consultório sozinho me deprimia.
E eu fui para o consultório porque a academia sozinha me deixava inútil. É mais ou menos aquela história, professor, você só dá aula ou trabalha também. Eu amo o consultório e eu amo a academia. O canal veio como se reinventar. Eu acho que essa capacidade que a gente tem de se reinventar, descobrir novas paixões, novos propósitos. E você é mestre nisso, cara. Você escreveu um livro, você tinha 20 anos. O segundo livro, você tinha 25. O terceiro, agora você está com 63. Essa capacidade de se adaptar, remodelar e se reinventar é uma coisa que eu acho que ele tem da nossa turma, vamos dizer assim, da gurizada que veio junto, tem do dentista e tem do que o mundo está vivendo hoje. A coisa cresce muito rápido. Cara, isso... Então, hoje eu acho que assim, eu preciso das duas coisas. Eu preciso do consultório. Eu sou um workaholic. A única coisa que eu não sei é ganhar dinheiro, como eu gostaria. Acho que para isso eu tinha que ter feito cirurgia. Não, porque é um monte de reabilitadores. Daí, desde os 15 anos a gente sabia que tinha pendrática. Desde os 15 anos a gente sabia que ia ser Proc, Serasa. Você fudeu. Mas o Dudu, o seguinte, cara, nessa história de você se reinventar, o grande desafio que eu vejo, cara, é saber ler o mercado, né? Então, quando eu falei a história do minimamente invasiva antes, é saber entender que isso é o que o paciente quer, que é quem está na final da ponta. E essa história da educação e tudo mais, é muito difícil saber o que o aluno quer. E aí você falou a história do livro. Pô, a gente publicou o livro Estética Facial em 2008. E até onde eu sei, foi o livro mais vendido de cirurgia ortognática. E mega citado, não veio um livro depois sobre o assunto, porque na época ele deu uma boa esgotada. E sempre perguntavam, vai escrever segunda edição, vai escrever como é que vai ser, vai fazer segunda edição. Cara, primeiro não tinha a menor vontade, tempo, queria aproveitar minha vida, queria ganhar dinheiro. E achava que não tinha mais conteúdo. E aí depois, cara, quando o conteúdo começou a ficar antigo, eu achei que não ia mais conseguir ter a velocidade para colocar. Porque hoje tudo é publicado, tudo é muito rápido. Até eu escrever um livro e mandar para revisão e tudo mais, perdi. E a ideia, cara, fechou o dia que eu estava para dar uma aula, uma cirurgia cancelada, comecei a revisar os casos, pô, como tem um caso legal. E foi uma coisa que eu falei lá na Saúl-Gen. A principal revolução comum da odontologia foi a fotografia. Essa foi comum que eu digo a todas as especialidades. A gente virou, todo mundo é fotógrafo, todo mundo tem máquina legal. E é a coisa que as pessoas mais têm que, desde o início, criar um padrão. Então eu criei um padrão, por sorte, há muito tempo atrás, desde 2012. Todos os meus casos eu fotografo. Não tem essa história de mandar para o laboratório, que é bem comum na documentação ortodôntica, né? Todos os meus casos sou eu que fotografo no pré e no pós. E aí eu comecei a ver o material que eu tinha para essa aula. Cara, pô, acho que isso aqui podia ser compartilhado, cara. Vou fazer um showcase. E aí veio a história. Então a gente montou, são 25 casos completos. Cada caso, cara, são 14 páginas. Que massa. E aí tem a foto, perfil frontal, oblíqua e perfil, repouso, sorrindo, pré e pós-operatório, a oclusão, a tomografia, o planejamento e todas por que movimentou para frente, para trás, para cima, para baixo. E aí, para que isso? Para aquele cara que tem seres humanos, ele tem que entender que o cara não tem tempo, não tem vocação, não tem saco, ou ele está começando e ele não tem os casos. Então a gente queria ter, sabe o livro de estética, acho que é Arquitetura do Sorriso? Arquitetura do Sorriso, dos queridos. Isso, é uma obra de arte aquilo, né? Eu não sei como é que é de conteúdo, que não é minha especialidade, mas aquilo é uma obra de arte. Não, aquilo, é legal. Aquilo ali é para deixar na sala de espera, né? E esse foi o objetivo, cara. Então você vai ver logo aí, quando você receber tua cópia, pela capa dele, pelo tamanho, é um negócio para ficar na sala de espera, cara. Vai ser... Faço questão, inclusive, de fazer propaganda quando chegar. Jota, falando nisso, nos casos, eu queria encerrar a live agora e começar uma outra, para que a gente não tenha que cortar o assunto no meio.
Se você não se importar, esses 30 segundinhos, dá tempo de ir lá e pegar mais alguma coisa para eu beber, que eu tô com a boca seca, lógico. E eu queria saber de você se a gente pode mostrar um ou dois casos para a galera falar assim, cara, tá, mas e aí? E aí? Porque esses Beleza. dentistas são tudo louco, né? Que gosta de Beleza. saber. Tá, daí, o que eu faço aqui? Tu vai desligar, daí na Eu vou volta, desligar, fica tranquilo que eu já começo a minha live de novo e você já pede para começar. daí eu mudo a câmera, daí, né? Aí você muda a câmera para frente. Uhum. Beleza, então. Galera, voltem aí. Beijos para vocês. Na Balada Nerd! Bem, amigos da Rede Globo. Olá, tudo bem? Eu só faço essas merda porque ninguém entrou ainda e eu posso, agora já não posso mais. E vamos lá, um brinde. Mas é uma jacu, né? Só esperar o Jota entrar. Papo muito bom, galera, para um cara que é sensacional. Jonatas Daniel. Irmãozão mesmo, viu? Sim, por perto. Ganso, eu tô tomando isso aqui, cara. Você me perguntou antes. Um Cardu que eu ganhei do Marciano. O Gansinho perguntou. Bom ter os amigos, né? Olha lá. Beleza. Cara, agora... Ó, tá vendo aí, Boquita? 100%. Então, beleza, cara. Bem parecido com aquela introdução que a gente fez lá no Salgem, cara. Então, a visão da cirurgia ortognática era isso daqui, cara. Um paciente que tinha uma condição como essa, né? Normalmente ele era acompanhado desse tipo de má oclusão. E aí, quando ele ia para a cirurgia, o que era feito no passado? Era feita uma incisão extraoral, cerrava a mandíbula, colocava para trás e 3 meses de boca amarrada. Então essa era a imagem que muita gente tem até hoje, cara. Até ou conhece hoje, alguém, ou alguma história dessa época, cara. Pois bem, cara, a cirurgia evoluiu, né, cara? Então, antigamente se operava pela causa da oclusão. Então você pega aqui, cara, 3 exemplos de péssimas mal oclusões, né? Aqui mostrando o exemplo de uma classe 2, que é aquele caso que nós atamos em conjunto, por coincidência. Aqui mostrando uma baita simetria. E aqui mostrando um baita classe 3. Então, se a gente for falar, cara, o assunto oclusão, né, tratar a mal oclusão de uma certa forma arrogante, que é característica minha, a gente já domina, cara. Então, corrigir a oclusão... Não tem emoção, né? É obrigação. Beleza. Fazer isso daqui é obrigação. Né? E aí depois a gente partiu para a indicação estética. Então você pega essa menina, linda, modelo, sem praticamente um leve problema oclusal que ela tinha. E ela fez uma cirurgia bem complexa para ter uma alteração estética. O objetivo dela era estética. Ela fez uma cirurgia de maxila, mandíbula e mento, para alterar tudo 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, e esse foi o resultado que a gente alcançou nela, né? A gente tem uma característica muito forte de manter a identidade da paciente, então essa é a alteração que a gente conseguiu. Então a questão estética hoje, a gente já tem recursos para dominar ela. É o maior desafio, mas a gente dá para dizer que domina isso. É sempre o maior desafio porque o paciente não tem uma noção real, talvez o computador permite isso, mas de como ele vai ficar e o que é bonito para ele, né? Permite, mas não é real. Mas eu digo assim, a gente já sabe como resolver a estética. Então se vem uma pessoa e fala, olha, eu não gosto do meu queixo, eu não gosto do meu sorriso, nós já sabemos o que tem que fazer para corrigir isso daí. E aí eu vou te mostrar um outro exemplo, que é a última indicação principal da cirurgia, que é a parte respiratória. Então você está vendo aí, está diante de ti, um guri que, pelo perfil, você não diz que nenhuma chance dele precisar de uma cirurgia, né? Ele tem a oclusão completamente resolvida, ele tinha oclusão de classe 1, e aí ele fez uma cirurgia de um avanço bimaxilar com mentoplastia para tratar a apneia grave do sono. Então, um guri jovem que sofreu de uma doença respiratória grave. Ele fez uma cirurgia bem invasiva, e eu deixo aqui a foto, ele participou do nosso projeto do livro, né? E essa foto, ela dá pra gente resumir esses 3 aspectos que eu te falei, cara, que é a oclusão, que a gente manteve a oclusão nele,
A estética, a gente não era a meta, mas a gente conseguiu ainda deixar um baita resultado estético. E a parte respiratória. Então, essas 3 coisas, mais ou menos, a gente define, já domina. Que homem, hein? Que galã! Oclusão, estética e respiração, cara, isso a gente já domina. Então, se a gente domina já isso daí, cara, por que os pacientes têm medo da ortognática? Essa é a pergunta que... Não, eu tô com medo de sentar na tua cadeira e, na verdade, você vai falar assim, qual que é a tua queixa, Boca? Eu falo assim, Jojo, dá um funilaria, pintura, me faz dormir, me faz acordar bonitão, que nem esse gato que saiu daí. Com esse gel. Cara, nada que uns tarja preta não te resolve, eles botam no caminho. Eu já pus rodinha aqui em casa, cara, que é para não correr risco nessa quarentena. Cara, não, eu pula lá no térreo. Me põe uma rede de circo. Cara, eu juro por Deus, cara, eu olho esse menino aí, que boizão, né? E eu fico, cara, eu preciso disso, cara. Imagina. Olha, esse gel, desse óculos, isso. Que delícia. Então, cara, se a gente domina tudo isso, por que a galera tem medo da ortognática ainda, né? E o motivo de ter esse receio é por causa disso daqui. Se você for no Google, vai ser uma das primeiras imagens que vão te aparecer. É isso aqui que a população, que a população entende como uma cirurgia ortognática. E de fato é bem por aí mesmo, é bem próximo, cara, do que a média do leigo pensa do procedimento. E existe até, cara, um grupo, cara, nosso que é tipo, até chato, assim, tanto que é um grupo de cirurgia ortognática, que é só de pacientes. Volta e meia tem um cirurgião lá pescando, querendo se aparecer, mas é pacientes tirando dúvidas com pacientes, cara, e é bizarro que sai de lá. Imagina. Mas eu separei, tem quase 40 mil pessoas. Então é todo dia muita coisa. E eu queria que você falasse de ti, cara, você foi paciente dessa parada. Não, mas deixa eu só te mostrar isso daqui, cara. Olha lá, os caras se perguntando, sejam sinceros, alguém já se arrependeu de ter feito a cirurgia? E aparece um monte de gente falando, me arrependi sim, não teria feito, soubesse da parestesia, se eu soubesse melhor sobre a parestesia. Poucos têm coragem de dizer, só falam do benefício. Então ainda está cheio de resultado ruim. Isso foi dado. Qual que é o índice de parestesia pós-cirúrgico, cara? Cara, vou te dizer assim que ele pode variar aí de 30% a 70%, mas o problema não é a parestesia no pós-operatório, o problema é ela ser definitiva. Você fazer um negócio aos 20 e poucos anos e ficar com o teu lábio anestesiado pro resto da vida. Então, em resumo, cara, hoje as pessoas têm medo da cirurgia, né, além de custo e tudo mais, por causa disso daqui. Né? Então, eu vou te compartilhar, vou mostrar aí 2 casos aí nesse nosso segundo tempo. Né? Então, esse é um caso que eu poderia mostrar aqui o antes e depois e falar, olha, é isso aqui que a cirurgia faz. Se você operar, você vai ficar assim. Né? Então, aqui é um típico caso que a gente falou antes, que se essa paciente da esquerda fosse num protesista, o cara ia reabilitar a oclusão dela e não ia fazer nada. Entendeu? Então, hoje, essa paciente, sabendo que nós podemos ser o protagonista da estética, cara, talvez ela te pergunte e você saiba indicar. Né? Porque essa primeira foto, o paciente o cara faz a reabilitação e manda para lipo de papada. Tipo... Que vai ter um benefício também, mas talvez não alcance o mesmo resultado. Então, será que... talvez, cara, falte um insight, já te digo aí para uma aula para você colocar no teu projeto de cursos online. Cara, tudo que o Bocó precisa saber para indicar bem uma ortognática. Por isso o Bocó na live com... Por isso você está falando na live com o Bocó, lógico. Então, cara, mas eu poderia falar só dessa paciente, mas essa não é a verdade, cara. Esse aqui é o pós-operatório dela de 3 dias. Ela inchou um monte, fez hematoma, ficou estranha, ficou feia, tá aqui ela com 21 dias, arrependida de ter feito a cirurgia. Ela, ela é super querida, ela me perguntando se ia ficar assim, tava todo mundo estranhando, tava reconhecendo ela. Então, a verdade, essa é uma cirurgia que eu fiz há 10 anos atrás, acho que é 10 anos. Então, era essa, com certeza, do círculo social dela, ninguém vai me indicar pacientes, cara, porque viram o quanto ela sofreu. A cirurgia gerava um custo muito alto. Então, essa aqui não é a verdade da história, a verdade é a que eu mostrei antes. Esse é um outro paciente que operou por causa da apneia e que ele fala para mim, com todas as letras, que se arrependeu de ter feito, por tudo que ele passou. Então, se eu ficasse no antes e depois, que é o que a galera faz na rede social hoje, cara, eu não estaria falando a verdade, cara. A verdade desse paciente é que ele se arrependeu de ter feito. Ele tratou a apneia,
Mas por uma questão estética, pelo pós-operatório que ele sofreu, e sofreu muito, ele não teria feito. É outro caso que foi operado aí, ó, 9 anos atrás. Mesmo eu tendo alcançado um baita resultado em termos de avanço para tratar a apneia dele, ele teve as queixas deles e não. Então eu vou te mostrar, cara, essa é uma queridaça, uma odontopediatra de muito sucesso lá de Floripa. Ela foi aluna de odonto quando eu era residente e ela fez o preparo para operar. Ela colocou o aparelho, ela tem uma mega classe 2, aluna de odonto, né, cara? Aluna de odonto na faculdade, a primeira coisa que vai ver, quando vê a primeira aula de maloclusão, Vai pro vai aparelho. lá e vai por aparelho. Colocou o aparelho, falaram para ela que era um caso cirúrgico, ela foi, fez o preparo, sei lá, 1 ano e pouco de preparo. Quando ela estava pronta para operar, ela desistiu. Porque ela quis tocar a vida, ela quis se formar, ela quis construir família, ela quis ter a clínica dela, ela é uma empresária de sucesso, ela quis tocar a vida dela, porque a cirurgia ia custar muito para ela, em todos os aspectos que eu te citei antes. E se a gente fizer uma comparação com a harmonização, né, ou até tu falou com o lifting, né, a harmonização ela tem uma coisa incrível que muitas vezes ela é reversível, né? Ela gera um benefício, mesmo que não é comparado ao ortognático, mas ela gera um benefício e ele é um procedimento minimamente invasivo. Por isso que deu esse boom. Então você juntar essas coisas, não tem como comparar. Né? Por isso que é muito mais comum um paciente retrognata ir buscar uma harmonização e não ir buscar uma cirurgia ortognática. Então tá aqui ela, tinha uma mega classe 2, quase 10 milímetros de overjet, que tá oclusão, com mordida aberta, e aí vamos para tempos modernos. Então a gente foi para o nosso protocolo do Surgery First. Então ela colou o aparelho um dia antes da cirurgia. Aqui é um dia antes da cirurgia. Ela fez uma cirurgia de avanço bimaxilar com segmentação da mandíbula com mentoplastia, uma cirurgia grande. E tá aqui ela. Vou aumentar o volume. Dá para ouvir aí, cara? Dá. Estou completando agora 3 dias da minha cirurgia ortognática. Fiz maxila, mandíbula e mento. Tô super bem. Já consigo fazer alguns movimentos, estou com elásticos ainda. Mas ó. Pô, 3 dias, hein, cara? Sinto muito confortável, uma dor leve. Na verdade, ela está no terceiro dia. São 2 dias após a cirurgia. Mas 3 dias extremamente feliz e satisfeita. Então, Qual aqui que está é a o tempo para comparação dela desinchar? agora. Ah, lá, 45 dias. Eu ia falar qual que é o tempo para 45 desinchar. dias. Aqui ela com 45 dias, o resultado dela. Né? Não é o foco, o resultado no longo prazo. Aqui mostrando as cicatrizes. Mesmo que a cicatriz seja imperceptível, o fato de a gente fazer um acesso mínimo invasivo é uma área de fibrose muito pequena. Lá na sagital da mandíbula tu nem vê. A mentoplastia é 2 centímetros. A mesma coisa na maxila. Uma incisão muito discreta. Oi, gente. Meu nome é Camila Zax, sou odontopediatra. Fiz a minha cirurgia ortognática de maxila, mandíbula e mento no dia 28 de novembro do ano passado. Já estou com 4 meses de pós-operatório. Fiz pela técnica minimamente invasiva. Tive uma recuperação muito boa. Uma das minhas preocupações era justamente o tempo que eu ia ter que ficar afastada do trabalho. E eu voltei com 10 dias, conforme eles tinham me prometido, inclusive, numa boa. Lógico que tinha as limitações, mas falando, atendendo pacientes novos. Indico para todo mundo que eu tenho outra respiração, eu tenho outro sorriso, eu tenho outra vida depois dessa cirurgia. Os dentes entrarem em contato é uma coisa, parece bobo, mas é maravilhoso. Eu tinha um padrão classe 2 com uma mordida aberta bem grande. Já tô me vendo aqui. Indico para todo mundo, eu digo novamente. E todas as minhas expectativas foram alcançadas, assim. Tudo que eu passei no pós-operatório, eu passei o pós-operatório no hotel, que era meu aniversário de casamento, mas tudo era pouco para todo o desejo que eu tinha e todos os benefícios que eu tive. Então, hoje eu já como tudo, eu tenho abertura de boca total, eu ainda sinto a minha ATM se readaptando a nova posição. E aí, Jota, cara, ela dá o discurso final aí dela sobre a recuperação, né, cara?
Então, a pergunta que eu faço sobre o caso é a seguinte, cara. Ela é uma dentista que sabia, tinha total ciência do problema funcional, tinha total ciência das vantagens de operar quando ela estava na faculdade. E por que que ela não operou, né, cara? E agora, num momento talvez muito pior, que ela tá com clínica, com 2 filhos, com família, tudo mais. Então, o que que era o medo que afastava ela? É que, de fato, era uma cirurgia muito custosa. Então, ela deu o relato dela, de fato. Acho que ela tinha uma reserva de uma pousada, acho que 7, 10 dias depois da cirurgia, e ela perguntou se ela devia cancelar. Eu falei, que não, que ela podia tocar a vida, que ela fazia a cirurgia e o objetivo nosso era tocar a vida, que ela tocasse a vida dela. Então essa é a diferença de visão que eu falei para ti. Eu nunca tive um paciente no pós-operatório falando do milímetro, disso, daquilo. É isso que ela quer ficar bonita, ela quer tratar a oclusão, ela quer tratar a respiração. Essa é a obrigação, esse não é o desafio. Mas o paciente quer ter uma boa recuperação, cara. Senão é igual o carro do sonho. Todo mundo quer um carro com isso, mas a gente faz o que cabe no nosso bolso, no nosso orçamento. Então, a cirurgia tem que caber no processo do paciente. E agora, o último paciente que eu vou te mostrar, cara, é um spoiler, é um caso que a gente está preparando assim, cara, com ouro esse caso. Putz, se teu livro saísse no ano que vem, eu ia ser teu paciente só para você me colocar no teu livro. Cara, esse é um spoiler porque assim, a gente se preparou para fazer a cirurgia assim, dentro do protocolo e a gente conseguiu acertar tudo que a gente planejou, foi nesse caso, cara. Então é uma paciente que tinha uma classe 2, um retrognatismo, um leve excesso vertical da maxila, que a gente fez uma cirurgia de impacção da maxila, com um avanço significativo da mandíbula, pode ver aqui na simulação, mais um avanço do mento. Então ela fez uma cirurgia grande, Dudu, uma cirurgia grande mesmo, e aqui eu vou deixar ela falar, então. Meu nome é Veronice, eu fiz a cirurgia ortognática em menos de 24 horas. 18 horas pós-cirurgia. Eu fiz na mandíbula. Só inverter um pouco aí. Ainda bem que ela não é dentista. Eu já sinto os lábios, já consigo falar, já consigo tomar alimentos líquidos, não tenho dor. Estou bem feliz, assim, porque eu esperava uma outra recuperação e essa está sendo muito boa. Para quem não conhece, antigamente era muito difícil, né, Jota, o pós-operatório. Lembra como é que era o perfil dela, né? O tamanho do avanço que foi feito. E agora tá ela no consultório, 2 dias depois. Oi, meu nome é Vera. Faz 1 dia e meio que eu fiz a ortognática. E eu estou me sentindo muito bem. Isso é lá no consultório, Eu consigo trocando curativo. pouco. Para uma cirurgia grande. Consigo ingerir Pois é, líquidos tipo, você pastosos. desmontou e remontou o rosto dela. Não tenho dor. A equipe que me atendeu foi muito paciente. Aí ela fala da equipe e tal, e não é aqui o objetivo. Vou botar para ti, já que tá na hora de fazer os spoilers, você merece, cara. Pra gente poder ir para encerrar. Aqui é o nosso projeto, a capa do livro. Que lindo, cara. Que então, lindo, cara. Dudu, essa é uma paciente que a gente operou. A gente levou um dia, umas 8 horas para fazer essa foto. E aí os caras não gostaram da foto, marcaram um outro dia, que nós levamos outras 4 horas entre produção e foto para fazer isso daí, cara. Cara, lindo. E tem gente que vem com história de dizer que a prótese é linda. É o caralho. A cirurgia é linda, cara. Prótese. Mas faz nada, esse rostinho cara. Bonito, sorrir com os dentes feio. O odonto é foda. Não, tá lindo, Jota. Tá lindo pra caralho. Tá lindo pra caralho. Não, cara, logo essas pedrinhas simulando placa e parafuso. Animal, cara. Animal. Não, cara. Isso daí foi um outro paciente. Foi um outro paciente que é um maquiador. E eu cheguei pra ele e falei, cara. Deixa eu voltar aqui, ó. Cara, eu cheguei pra ele e falei, pô, Felipe, se ele tiver aí online, ia ser muito legal até. Pô, Felipe, cara, a gente tá pensando no projeto do livro, assim assado. O que você acha de dar uma maquiada na paciente? Ele acha legal, cara.
Então vamos marcar um sábado aqui no consultório. Dele, cara, aqui no consultório, ele falou, cara, a gente vem aqui, mas quem vai fotografar? Eu tenho uma máquina, falei pra ele, né, tipo, falando bem orgulhoso. E ele, não, cara, não, veja bem, cara, vamos chamar um fotógrafo, eu te indico um amigo meu, e foi levando, cara. Custou uma grana fodida, e o Matheus vai me pagar uma grana fodida pra isso daí, mas aí, pô, fomos lá no estúdio, cara, 5, 6 profissionais, cabelo, maquiagem, fotógrafo, auxiliar, para lá, e a gente lá vendo, cara, 2 finais de semana fotografando os pacientes do livro e para produzir essa foto. E aí o cara fez o trabalho, cara, ele fez uma pesquisa, negócio de valorizar da arte, das linhas, das pedras, parará. Sensacional, cara, sensacional. Essa paciente, cara, eu quando operei ela, eu sabia que ela ia ser a capa do livro, mas ela não aceitou ser. Ela não queria expor as imagens, com todo direito. Com todo direito. Não, eu já falando, vou ter operado de novo para deixar você igual, sua ridícula. E aí ela não queria aceitar. E, pô, eu tinha um baita relacionamento com a família dela, que também foram meus pacientes. E aí até que um dia... E assim, eu tinha outros pacientes para colocar na capa, outros casos bonitos, mas tinha que ser ela, cara. E aí um dia eu mandei mensagem no Instagram, eu nem usava muito isso. Mandei mensagem, olha, eu continuo com aquela ideia, pensa sobre isso, pensa com carinho. Sumida. Não, é um projeto meu, pensa com carinho e depois me responde. Cara, levou uns 2 dias e ela me respondeu, então tá bom, tô dentro, top. Sensacional. E aí, quando a gente fez a foto, o Felipe, o maquiador e o fotógrafo falaram assim, ó, cara, você tinha razão, cara, tinha que ser ela, cara, tinha que ser mesmo, que ficou muito legal. Não, ficou animal, cara, natural, e essa ideia da maquiagem com as pedras remetendo a placa parafuso, nossa, do caralho. Isso. Caralho. Logo, mas um mêsinho tá na tua sala de espera, cara. Vou esperar. E aí, só o problema é ter que mandar pra Floripa. Não é problema, vai pra Floripa. O problema é o inverso, né? É você mandar em Curitiba. Jota, cara, eu tô muito feliz. Primeiro que de estar com você e criar esse momento pra gente. A gente já se fala volta e meia por WhatsApp e todo mundo junto. Agora que você está compartilhando aqueles materiais legais. Isso, a gente tem uma série de fotos boas para fazer, iluminação e tal. Cara, eu fico muito feliz de você ter dedicado esse tempo. Eu sei que deixou o Henrique, a Martina e a Mari, pô, os queridos. Obrigado por esse momento que você despendeu para nós. Você é um cara de sucesso por uma série de fatores. E qualquer pessoa que te julgue por determinado posicionamento é porque não conhece você, cara. Porque quem conhece sabe o tamanho do teu coração, que é proporcional, proporcional ao teu tamanho e teus tamanhos. Você é um cara sensacional e a gente sempre brinca que, ainda bem que a gente é teu amigo desde 1970, mais ou menos. E já passamos por muita coisa junto, né? Cara, você sabe, deixa eu rebater, cara. Você sabe que você é uma inspiração. Que eu ainda vou pedir mais uma coisa, mas vamos lá. Você sabe que você é uma inspiração, cara. Quando eu fui fazer o risquinho para o odonto lá, eu pensei, mas por que não, cara? Porra, o Dudu faz, cara, e o Dudu é o cara. E ele tá super feliz, cara. Não tem outro cara que faça uma universidade que é tão feliz igual ele, cara. Então, acho que, porra, de repente, se eu fizer, eu posso ser feliz também. E sempre foi um incentivador, né, cara? Um outlier da odontologia, cara, esse projeto que você está fazendo. E agora tu vira esse camaleão, cara, que tá se expondo, usando umas roupas diferentes e tal. Fez essa cagada dessa tatuagem. essa cagada, cara. Hoje eu vim com manga comprida pra você não me encher o saco, cara. E não caralho, cara. Que merda que tu fez, cara. Vou te falar, bicho. Eu sabia que você estava esperando esse momento. Eu duvido que algum entrevistado falou isso, mas que cagada que você fez, cara. Deixa alguém registra isso, cara. Que cagada que fez. Mas olha, cara, quero te dizer, cara, não só pela amizade que a gente tem, por tudo mais, cara, eu quero relembrar pra ti, cara, que você é uma inspiração, cara. E o teu carisma, eu já falei isso, mas o teu carisma, né, todas as tuas, né, isso é outra coisa que às vezes eu me lembro que eu tenho que copiar mais do Dudu também, cara, porque ele é um exemplo. Então, cara, eu vou te dizer que um pouco
dos degraus que eu subi, cara, alguns foram lembrando de como é que tu fez. Não, cara, eu me sinto honrado demais de ouvir isso, porque para mim você é um exponencial da cirurgia. Você é um dos nomes de Francisco Beltrão que saíram para fazer a diferença. E, cara, poder dizer que a gente tem tanta história junto, que a gente é tão brother mesmo, e poder contar esse tipo de coisa, que talvez muitas pessoas fiquem, nossa, mas como assim? Cara, a gente é tão brother que podia chegar aqui na live há muito tempo. Isso é muito legal, cara. E é muito legal poder olhar para você e dizer assim, ó, cara, vai que ela tá na tua, cara. E aí eu vou, né? Eu chego lá e falo, nossa, vai, filha cara. Ai, cara. E alguns termos que a gente usa na vida, florear, né? É, isso aí. Nossa, como foi bom, como é bom até hoje a gente poder se juntar e falar sobre isso. Cara, existe uma Mas hashtag... essa história que a gente está falando aí em segredos, essa história, ela só tem valor para mim, que eu fui... Porque eu bati você, cara. E bater você nas antigas era muito difícil, cara. Então, assim, ó... Se eu como diz feito, o Luiz Antônio, é o melhor peso por peso. Se eu tivesse feito com o Paulo, ninguém teria achado graça. Mas como eu falei contigo e fui lá e dei a volta, foi cara, demais, foi foi demais, porra, foi demais. Foi demais. Ganhar do Barcelona. Não, cara, você assistiu a série do The Last Fucking Dance? Sim. E, cara, é mais ou menos o Magic Johnson dizendo, cara, se for pra perder pra alguém, que seja pro Michael Jordan. Isso aí. Mais ou menos isso, cara. É isso aí, cara. Isso aí mesmo. E aí, assim, existe uma hashtag nossa do Pocket, que é do Pocket da Sports Dental, que é o talento por trás da broca. O que você faz? Eu sei o que você faz, mas eu quero que as pessoas vejam e saibam um pouquinho. O que você faz fora esse sucesso todo em cirurgia ortognática, em odontologia? Cara, qual é o teu hobby? Como é que você está levando? E eu acho que já você vai dizer que hora você está treinando. Conta um pouquinho pra gente. Cara, assim, ó, o meu maior... Não, você falou da tatuagem, mas você é um ridículo que faz faca no fundo de quintal e chama isso do... Isso é coisa de quarentena. Isso é coisa de bobalhão. Mas isso é coisa de bobalhão, a coisa mais difícil... Mas você faz coisas legais. A hora que eu paro o trabalho, a coisa mais difícil é conciliar a família, né? Porque, cara, eu sou viciado nos meus moleques, cara, e se eu pudesse saber qual é a receita correta para ficar o máximo possível com eles, cara, porque às vezes até eu me culpo, né? Tanto pelo trabalho quanto pelo lazer. Então, eu acho que a minha prioridade de vida hoje ainda é a família, cara. Só que eu acho uma coisa errada, que a minha prioridade de vida é a minha família, mas eu dedico mais horas ao meu trabalho. Então isso é uma coisa que eu venho mudando, a minha rotina, para ser proporcional. Se a minha prioridade de vida é a minha família, então eu devo dedicar mais horas a ela. Mas o trabalho é muito forte para mim, porque é uma paixão, então eu deixo ela ficar em segundo lugar. E eu talvez boto ela em terceiro, cara, é o esporte. E hoje, pô, movido a desafios e tal, demorei para achar, cara, hoje eu tô forte no triatlon. Minha rotina é geralmente acordar por volta das 5 horas da manhã. Porque se eu acordo... Boa, Gabriel, eu anotei isso aí que você falou, cara. Isso é foda, cara. Entrou que nem uma flecha no meu coração isso aí. Isso é foda, cara. Diluiu a minha conta, cara. Valeu, Gabriel. Se eu acordo um pouco mais tarde, cara, eu pego minhas crianças acordando, daí eles não me deixam sair de casa. Então eu tenho que sair lá pelas 4, 5 para não pegar eles. E aí é essa, cara. Não vou esconder, cara. Botei uma meta para fazer um Ironman. Vamos ver se ano que vem eu consigo fazer. Não, tem que fazer, vai fazer. Cara, eu lembro de uma virada de ano que a gente passou junto, eu, você, Paulo, Ganso, em Floripa. Muitas coisas aconteceram nessa virada de ano, né? Inclusive você ficou para fora da tua casa, a gente queimou o PlayStation e tal. Muita coisa aconteceu. Nessa virada de ano, cara, eu lembro que foi a primeira virada de ano sem a sua mãe. E quando a gente fez o brinde da virada de ano, eu lembro que você abraçou a gente, cara. E você encheu o olho de lágrimas e você agradeceu tudo que ela fez por você e tal. E que você tinha o sonho de ser um pai tão sensacional quanto a tua mãe e teu pai foram para você. E quanto carinho
eles dispenderam a você, e você falou em algumas vezes para mim do seu Jairão e da dona Eliane. E, cara, eu lembro de outros momentos, como você abraçando a minha sobrinha quando ela era novinha, e você dizendo, cara, eu sempre quis ser pai. Então, se hoje você é esse paizão, esse profissionalzão, cara, é que você tem lastro, você tem história, você tem base. E essa base vem de uma família sensacional, que eu tenho a graça de conhecer. Vem de uma história sensacional, que eu tenho a graça de conhecer. E, cara, eu posso dizer, do fundo do meu coração, assim como os guris que estão aí, eu me sinto muito honrado em ser teu amigo, porque eu conheço o Jonatas Daniel, e não o Dr. Jonatas Klaus, necessariamente. Apesar de conhecê-lo também, porque já tive a honra de trabalhar contigo particularmente em um caso, mas eu quero poder fazer isso mais vezes. Então, quando você falou naquela virada de ano, brindando, com os olhos mareados, ou marejados, que você tinha esse sonho, eu te digo que você chegou, cara. Você chegou no ápice profissional e no ápice família. Você chegou a ser o paizão que a sua mãe sempre quis e sempre gostou e sempre foi para você. Eu acho você um cara... Tá tentando me pegar, é isso? Não, cara, eu tô... Como o Fofo falou que tá no arquivo confidencial, né, cara? Eu quero dizer para você que se eu fosse te pegar, eu te oferecia um café. Mas eu quero dizer que eu tenho um puta orgulho de você, cara. Que, cara, certeza que a gente vai sair daqui, vai entrar no nosso grupo da Piazada e a galera vai estar Vai estar legal, vai estar legal. Vai estar legal. Tô curioso pra voltar lá. Irmão, obrigado, cara. Obrigado. Beleza, pra caralho. cara. Sucesso. Fica aí, com cara. Deus. Sucesso. Não, tamo cara. junto, cara. Mesmo que eu fui convidado lá pela terceira, quarta rodada, segunda divisão, cara. Vai se fuder. Cara, vai se valorizei, cara. Não, não é essa não é a verdade. Eu tento focar em assuntos mais próximos. A Lucianine, que deixou um beijo antes, vai vir falar também. E como eu falo para você, ela é demais, cara. E eu quero trazer... A minha ideia é de coração. Na verdade, as lives têm um propósito, cara. É não deixar que eu fique sozinho em casa, senão eu vou ter que pôr redinho na janela. E eu quero aprender sempre, cara. E como eu percebo ser feliz por conhecer tanta gente boa em todas as coisas. Quer responder o Antonini ou vai dizer para ele aí que é? Ele tá zoando, cara. Ele tá zoando um cara que fala tudo errado lá em Floripa. Eu entro nas lives dele. Isso, eu entro nas lives dele, O Fernando é um parceirão aí também. Tamo junto. Beleza, valeu, irmão. Cara. Fica com Deus. Beijão pra você e a gente se fala cara. em 30 segundos no WhatsApp. Galera que estiver aí, amanhã Mauro Gebran, Farmaco, quinta Álvaro Mulatti e semana que vem tem surpresa. Fica de olho. Pocket Prótese, Dr. Edu e tamo junto. Beijo!